Esquina da bola, esquina da bola, esquina da bola, olha a galera. Olá, boa tarde, nós estamos aqui em mais um Esquina da Bola. Desde já nós agradecemos quem nos acompanha, assim como algumas pessoas importantes que fazem parte desse projeto. Por exemplo, a nossa amiga Thalita e o músico professor Marcos Rossetti, que nos contribuiu com a trilha sonora do podcast, assim como o professor de artes Pedro Paulo, colega nosso lá da educação do município, que fez essa linda arte do Esquina da Bola. Da mesma forma, os garotos, os meninos, o Matheus e o Davi, que contribuíram com as imagens dele lá mesmo na Esquina da Bola, onde foram feitas as imagens da vinheta. Seus pais, né, a Letícia, o Divinaldo e sua irmã Maria Eduarda. Da mesma forma, o nosso chefe do comando tecnológico aqui, o Weber, que nos colabora com o seu talento, com sua disposição, e também o Ricardo, da FlexBase, que nos desafiou a esse projeto. E nós aceitamos e estamos, graças a Deus, vencendo a nossa caminhada aí. E nesse momento eu passo a apresentar a nossa mesa esportiva, composta pelo Rony Carlos, professor Edmar Vasconcelos e a nossa convidada especial, Thaís Freitas. É com você, Rony. Boa tarde, Goiânia. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente aí. Boa tarde, professor Edmar Vasconcelos. Boa tarde, professor Luiz Fernando. Boa tarde, a nossa convidada Thaís Freitas. É um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo no Esquina da Bola. Professor Edmar. Boa tarde a todos. A nossa equipe aqui, que sempre está produzindo o nosso podcast, aos colaboradores. E boa tarde ao Rony Carlos, boa tarde ao professor Luiz Fernando e boa tarde a Thaís Freitas, nossa convidada do dia. Seja bem-vinda, Thaís. Seja bem-vindo, Thaís Freitas, é com você. Muito obrigada, adorei o convite, muito bom estar aqui para essa resenha entre amigos. A gente vai falar de muita coisa boa, claro, futebol, né, Edmar? Com certeza, o futebol é o carro-chefe. É o carro-chefe. Então, a gente dá um tempinho, já, passa uma vinheta e nós estamos voltando com o primeiro tempo do Esquina da Bola. Esquina da bola, esquina da bola, esquina da bola, primeiro tempo. Então, voltando agora no primeiro tempo do Esquina da Bola, a gente inicia com essa reflexão legal com a Thaís Freitas. Eu passo a bola para o professor Edmar. Thaís, seja bem-vinda. Obrigado. Tive a oportunidade de ser entrevistado por você, né? E hoje eu aqui diferente, tendo que entrevistá-la, mas é um prazer e seja muito bem-vinda. Prazer é meu, gente. Olha, tô até nervosa, porque se entrevistar uma pessoa é diferente. Se ser entrevistado, você pensa assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Dizer que é um prazer ter você aqui, uma pessoa Obrigada. Bem conceituada, jornalista bem dinâmica. É um prazer você estar aqui no Esquina da Bola com a gente. Prazer é meu de estar aqui, poder contar um pouquinho da história da gente, né? Para tantas pessoas que gostam, que admiram o nosso trabalho, é importante. Thaís, então, assim, eu como professor e historiador, a gente reflete um pouco além do tempo curto, a gente vai para o tempo médio e o tempo longo da vida e da humanidade. Da vida Você vai fazer na linha do tempo. Isso. Então, a gente busca entender um pouco a pessoa num nível de processo, de forma mais ampla. Então, eu queria ouvir um pouco sobre a sua infância e, como educador, a curiosidade, a infância, a educação, um pouco a sua formação de criança e transição para a adolescência, essa relação com a educação. Eu sou uma criança natural de Brasília, sou lá do Distrito Federal, mas filho de goianos. Meu pai de Pires do Rio, minha mãe de Jataí, se conheceram em Brasília e lá eu nasci. E minha infância foi sempre assim, brincando na rua. Eu sou dessa época ainda que as crianças viviam soltas na rua, né, jogando bola, queimada, bete, pique-pega, pique-esconde, coisas que a gente não vê hoje, Uma diversidade de brincadeiras. De brincadeiras. Passava o dia na rua com os vizinhos, fazia festa junina na rua, todo tipo de comemoração. Eu lembro bem Copa do Mundo, que a gente juntava, ia pintar o asfalto na rua, enfeitar com bandeirolas, coisa que a gente não vê mais hoje. Hoje fecham ruas específicas para fazer esse trabalho, não é um trabalho coletivo de uma comunidade, de um bairro, né? Bem diferente da minha infância.
E sempre ligado muito ao esporte, que meu pai gostava demais. Então, meu pai, assim, me levava para pescar, me levava para assistir o futebol. Domingo era sagrado assistir no clube a corrida do Ayrton Senna. Isso também marcou muito a minha infância. Todo domingo, onde tivesse uma televisão no clube, se fosse num restaurante ou na churrasqueira, estava todo mundo lá reunido para assistir a corrida. Então o esporte sempre fez parte da sua vida. Sempre. Eu sempre tive que fazer natação. Esse lá em casa era obrigado, era defesa pessoal. Uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, e eu concordo também. Sim. Fiz dança, né? Porque minha mãe gostava muito, eu fiz balé, fiz jazz. E depois eu fui para o esporte coletivo, adolescente, que eu gostava muito de jogar vôlei, jogava na rua com os amigos. Inclusive, tem uma história curiosa. Minha vizinha de rua morava no Guará, em Brasília. Vizinha de rua, você morava no Conjunto H, ela morava acho que no I, não, no F, enfim. Estava no alfabeto, né? Lá era por letra. Era a Paula Pequeno. E a gente sim, jogava bacana. desde pequena, ali com 12, 13 anos, Ela foi jogando na medalha rua. de ouro, né? Sim. Sim. E aí minha mãe que levou eu, a Paula Pequena, e a Paula, minha irmã, para a primeira peneira da nossa vida de vôlei lá em Brasília, que foi no Clube dos Bombeiros. Foi uma seleção que teve lá e quem passou? A Paula Pequena, que depois foi uma gigante do vôlei nacional, defendendo a nossa seleção. Então, eu tenho essa história curiosa aí, Bacana. de infância. Ô, Thaís, e você veio para Goiânia quando? Com 16 anos, em 1996. Vocês vieram assim a trabalho ou A mesmo? minha mãe aposentou muito nova. Ela trabalhava no Ministério da Economia na época, hoje é o Ministério da Fazenda, voltaram os nomes. E ela falou assim, eu quero ficar perto dos meus parentes. Meus pais, nessa época, já eram separados. E ela veio para Goiânia, com os 3 filhos. Sou eu e meus 2 irmãos. E aqui eu fiz 2º grau, faculdade, e ingressei na minha vida a partir daí. E o esporte sempre acompanhando. E esporte sempre acompanhando. Mas o meu desejo de adolescente, quando eu comecei a pensar no que eu queria ser como profissional, era diretora de TV. Eu queria trabalhar com direção de videoclipe. Eu era da geração MTV, eu assistia MTV e consumia aquilo o dia inteiro. Então eu falava assim, eu vou fazer isso. E era o que tinha de sofisticado, né, na tecnologia da informação. Eu adorava, né? eu era fascinada. E aí eu estudei para isso. Eu fiz rádio e TV aqui na Federal, eu fiz pós-graduação em cinema. Só que eu fui vendo que o campo para isso em Goiânia era muito pequeno e que eu teria que sair daqui. Só que eu era muito apegada à minha família. Eu falei, eu ingressei no mercado de trabalho, comecei no jornalismo em geral, fazendo reportagens comuns aí do dia a dia, até que surgiu a oportunidade. Não tinha especificidade do esporte ainda não? Ainda não. Comecei no geral. No geral. Aí a TV Anhanguera, na época, inaugurou uma emissora no interior, lá em Jataí, chamada TV Rio Claro, e me deram a oportunidade. Vai para a TV Rio Claro. Falei, vou. Cheguei lá para ser apresentadora, repórter, que no interior a gente faz de tudo. E na época lá tinha Jataiense e o Mineiros, 2 equipes que estavam bem. E ninguém gostava de cobrir o futebol. Repórter nenhum gostava. Eu falei, deixa comigo que eu faço. E comecei fazendo. E Mas mais pela brecha, assim, de Não, poder, a oportunidade? eu gostava, gostava. tinha Seu histórico oportunidade estava envolvido com- e tinha mais um detalhe. Se eu fizesse como era final de semana, eu ganhava folga depois. Então, assim, eu fui acumulando várias coisas, vários bônus. Ô, Thaís, e essa rivalidade eu conheço bem lá de Mineiros e Jataí. Não sei se você sabe, eu trabalhei em Sim. Mineiros. Sim, Inclusive, o companheiro nosso também, o Zé Carlos Lopes, é de Mineiros, né? sim. E é muito interessante isso aí que você falou, porque você já pegou ali uma rivalidade da região E numa forte. época boa, num auge ali para os 2 times. Inclusive, a minha primeira matéria de rede, que a gente fala rede, é quando você sai nacionalmente na TV. Foi uma matéria que eu fiz da Copa do Brasil, que o Mineiros ia jogar com o Atlético Mineiro. Você se lembra? Lembro, sim. Fiz essa reportagem, primeira que eu apareci nacionalmente. Ô, Thaís, e parece que assim, parece que é o destino, pelo que eu vejo que você gosta de futebol, né? Uma coisa que você gosta. Você saiu de Brasília, veio para Goiânia, né? E Brasília, assim, parece que é um centro que pro futebol não tem tanta visão igual o estado de Goiás, né? Não sei o que acontece, parece que não engrena, né? Times tem, hoje a gente tem um campeonato candango lá até estruturado hoje, mas há 20, 30 anos atrás não tinha. Meu pai até ajudou na época o Taguatinga, ajudou a construir o Cerejão,
essas coisas, mas assim, não engrenava o futebol em Brasília, não sei o que acontece. É uma grande dúvida, né? Por que não deslancha, né? É por isso que, assim, parece que até para a torcida o pessoal é mais voltado para os clubes de São Paulo, fora, Rio de Janeiro, eixo né? São Paulo. E Mas às vezes- assim, tem uma explicação histórica aí. Qual que é? A migração. a migração pela Justamente. transição. Quem de construiu Rio a pra- cidade. Exatamente. Quem justamente. ajudou na construção da cidade, que é uma cidade jovem, digamos assim. As pessoas genuinamente nascidas lá é da minha geração em diante, né? Um pouquinho antes. Não, é perfeito. Só que, assim, profissionalmente, para você, o mercado do estado de Goiás foi melhor para melhor. você desenvolver seu trabalho, seu no conhecimento. esporte, sim. Tanto que até o Globo Esporte no Distrito Federal é fraco, ainda é pequenininho, tem pouca Thaís, visibilidade. o bate-papo nosso é esse aqui, sabe? Sim. Inclusive, a gente até te cortou um pouquinho aí da sua sequência. E nós vamos voltar lá. Tá. Como foi essa aí lá quando você estava em Jataí? A Jataí. sequência. Tá, voltando lá em Jataí, aí eu gostava muito de fazer o futebol e me colocavam para fazer as partidas, os treinos durante a semana da Jataiense, do Mineiros, até em Rio Verde eu cheguei aí, mas era o esporte em geral. Quando ia para a cidade que eu ia fazer, lá teve campeonato de canoagem brasileiro, então essas coisas eu fazia para um programa que tinha na época chamado Tribo do Esporte. Então eram coisas que demandavam assim muito tempo de produção no fim de semana e os repórteres não queriam fazer. E eu gostava de fazer, porque eu estava lá, fazia nada, eu ia fazer o esporte e mostrar na TV. E o que eu falei, acumulava folga. Depois eu tinha uma semana de folga, aí eu vinha para Goiânia, eu ficava uma semana. Aí você ia pegar a trilha também, né? Mas eu gostava muito de fazer essas trilhas no mato, de mostrar as cachoeiras, de descer de rapel. Enfim, eu sempre gostei do esporte. E aí, participando muito desses programas esportivos aqui em Goiânia, surgiu a oportunidade de vir para cá participar do esporte. Foi quando o Fernando Faria saiu da TV Anguera. Eu liguei para o gerente na época, o Erlisvar Carlos, falei assim, eu quero ir. E como ele já me conhecia, por eu fazer as matérias para ele, ele falou, pode vir. E me deu oportunidade. Aí eu Ele vim... já conhecia a qualidade do seu trabalho. Sim, aí eu vim para Goiânia em 2008, depois de Jataí. Eu fiquei 1 ano em Anápolis, cobrindo a Anapolina, o Anápolis, 1 ano, e vim para Goiânia em 2008, direto para o Globo Esporte, onde eu não saí Mas mais. você ficou até 2018. 18. Mas eu queria voltar um pouquinho, mas no próximo bloco, a gente já está retornando com vocês, com a Thaís Freitas. Esquina da bola, esquina da bola, esquina da bola, segundo tempo. Voltando agora no segundo tempo do Esquina da Bola com a Thaís Freitas, nossa companheira aqui esportiva. Vocês já viram que é de forma ampla, né? Bem democrática. Thaís, eu queria levantar um questionamento, porque você falou um pouco da sua história e deu um salto. Eu queria entender um pouco o processo de escolha do curso, que é jornalismo, e essa vivência dentro da universidade, as percepções que você teve, o que você mais chamou a sua atenção para o seu crescimento enquanto profissional e também enquanto pessoa? Universidade eu fiz a Federal de Goiás, né? Fiz o curso de rádio e televisão na época. E dentro do curso, a gente era muito junto com a turma de jornalismo. Até hoje, na universidade, é um curso só. Na época era desmembrado. Hoje é um só dentro da Facomb, lá, que é a Faculdade de Comunicação. E dentro do curso de jornalismo, a gente da mesma turma, a gente criou um programa que até hoje existe lá, implantado na rádio universitária, que chama Doutores da Bola. Famoso, né? O Doutores. É da minha época. Sim. Inclusive, na Você minha ajudou época, ajudei estruturar? a Ana Lúcia Jardim a estruturar. E, inclusive, nós fizemos... Parece que tem uma pesquisa dela, né? Sim, Ana Lúcia. nós fizemos a primeira transmissão 100% feminina na época. Olha que legal. Ana Nesse Lúcia, período? nesse período. Qual Nesse que foi período. o jogo? Você lembra? Não me lembro, olha, você me apertou. Não lembro o jogo, nem o ano. Historiador também forçando a barra aqui. Mas era um time só feminino, narrando, comentando e fazendo a reportagem. Mas o Doutores da Bola, a proposta dele é qualificar especificamente pro esporte. Pro esporte. A gente fazia transmissões esportivas dentro da rádio Que universitária. escola, hein? Foi muito legal. Muito legal. E assim, equipamento precário, coisa de universidade, né? A gente ia pro Serra Dourada, se chovia, tomava choque no microfone. Mas lá vocês tinham espaço na Gabi, né? Tinha cabine da rádio universitária, mas eu gostava de ficar no campo, eu era repórter de campo, não ficava na cabine não. E aí eu passava os intempéries do tempo lá, sol, chuva. Só meninas. Só meninas. Mas depois a gente continuou o projeto aí misto, né? A gente tinha o nosso Ampliou. narrador,
Sim. Só meninas foi um experimento, né? Foi um estudo, foi uma vez apenas. E depois a gente fazia equipe mista, o rodízio de quem queria participar, enfim. Pode falar que foi inovação a nível nacional? Foi a nacional, eu não posso afirmar, né? Mas aqui em Goiás foi a primeira. Thaís, você nos clubes, eu imagino, aqui da capital, né? Eu sei alguns, mas você já cobriu assim, você tem ideia de quantos clubes já até hoje na sua carreira? Nossa, Mais ou menos. uns 50? Nossa. Eu imaginava, eu ia falar uns 15. Né? A, B, C, D, a gente cobre, né? Entendi. Primeira e segunda divisão, até terceira aqui do Goiano, às vezes. Mas de repórter aqui, de cobrir, de ficar no clube, igual você ficou um tempo no Goiás, no Vila Nova, não. Anapolina. Nessa rotina? Essa rotina, não. Aí da só rotina. Só aqui de Goiás mesmo, Jataiense, Mineiros, em Rio Verde, Anápolis, Torres, acho que dá uns 10. Ah, legal. Thaís Freitas, Diga. eu sou daquela época do Estádio Olímpico, certo? E eu percebi que naquela época o número de mulheres era bem restrito no futebol. O que fez hoje que o interesse das mulheres cresceram para o futebol hoje? Aumentou, inclusive, a prática, né? Mais mulheres querendo praticar o futebol, as equipes femininas se formando. Ainda é pouco a visibilidade, pouco o investimento, mas estão aí lutando para crescer. E aos poucos as mulheres foram assistindo aquilo nos programas de TV, foram entrando mulheres para apresentar o que chama a atenção de outra mulher, ela vai parar para ouvir o que você está falando. Inclusive teve uma pesquisa na época que me colocaram na apresentação justamente por isso, porque as mulheres paravam para ver quando era outra mulher falando, nem que fosse para falar do cabelo, da roupa, mas parava para ouvir e o homem naturalmente já estava ali ouvindo, entendeu? Então é uma forma também de chamar a atenção e as mulheres foram se interessando também pelas regras, pela competição, para acompanhar os maridos namorados no estádio e porque começaram a gostar também, é uma paixão também das mulheres. Temos as torcidas femininas aí gigantes no Brasil. Então, na realidade, essas coisas não aconteciam mais no passado, né? Foi desenvolvendo naturalmente, evoluindo, né? Uma até coisa foi puxando a outra, a sociedade vai mudando, a cabeça vai mudando, né? A maneira de receber a mulher em lugares e ambientes que antigamente eram 100% masculinos foram mudando, né? Então hoje a gente já está ali inserido no contexto. O machismo foi deixando. Foi acalmando. Ocupando o espaço, né, Thaís? Tanto que eu observo isso bastante, acompanhando mais futebol, mas eu também outros esportes, várias e várias mulheres, né? Inclusive, se a gente pegar, vamos falar a Rede Globo, que a gente vê que hoje tem a comentarista, tem a narradora, enfim, então analista, né? Comentarista de arbitragem. Então, assim, a gente vê que falta muito ainda. A gente sabe que falta, né? Mas é bem legal essa disposição das mulheres para poder ocupar esse espaço, né? Porque a gente sabe que todos têm o direito. E é quem gosta, né? Quem está ali pode ter certeza que é por competência, porque entende do assunto, que eu não aguento aquela pergunta, você sabe o que é impedimento? Né? Fica ali, né? E quem está lá na função de vocês não tem como enganar, né? Não Se tem. está lá é porque tem competência, não né? Tem. E assim, Thaís, eu sei que hoje os homens e mulheres ocupam espaço em todas as profissões. Você ainda encontra barreiras? Não. Ah, legal. Assim, o que eu sinto com relação a isso? Às vezes a pessoa se sente ameaçada. É diferente, entendeu? Do que uma barreira. É claro que as pessoas querem ocupar um lugar. E às vezes ela pensa assim que você está chegando ali e pode ocupar o lugar dela. Certo. Mas isso existe em qualquer lugar, de qualquer maneira. Isso é natural, né? Isso sendo mulher ou sendo homem. É isso, exatamente. Né? Só dessa maneira. Esse programa está acontecendo no final do mês de março, né? Que mês é um da mês mulher. de comemoração e de reflexão. E eu que trabalho na educação, um exército de mulheres a vida inteira, né? Quase 30 anos na educação. Então, assim, aprendendo muito com elas, também dando alguma contribuição. Eu sei que não é fácil e todo esse processo acaba florando nas escolas, né? Mas, assim, dentro dessa pergunta do Rony, eu quero aprofundar. Como é que é essa condição de estar lá na frente, estar numa posição de destaque
E como é que você sente a percepção dos homens, muitos jovens, mas muitos já tradicionais, assim, bem, que tem um histórico bacana também no rádio e na TV, a presença feminina ali, como é que você faz essa leitura aí? Eu me imponho pela minha maneira de ser. Eu acho que é assim que as pessoas te respeitam, né? Onde eu chego, eu não dou brecha. Então, assim, a pessoa já sabe como que ela pode se comportar ou não com você, só de olhar para você. Olhou para mim, eu já estou de cara feia. Né? E Você fora já tá dando isso, recado, né? e fora isso, a sua desenvoltura com o assunto que você domina vai dizer também quem você é. Sim. É o que a gente estava comentando aqui. Então, se eu não dou brecha em nenhuma margem para ninguém chegar e querer falar nada e me derrubar, tá tudo certo ali. Então, eu nunca tive problema com relação a isso, porque piadinhas, brincadeirinhas, machismo, como a gente já viu em vários casos acontecer. Inclusive, eu já processei 2 colegas de trabalho por assuntos desagradáveis, soltaram o Complicado, hein? microfone, complicadíssimos. Ganhei as causas. Tá. Muito obrigada. Falem que eu processo. Mas assim, vamos falar de assédio, mas não dessas situações. Com o público, assim, você é uma pessoa hoje que você vai nos lugares, né, é admirada, né, pelo seu potencial de trabalho e imagino que muita gente quer aproximar, conversar, mulheres também Sim. querendo saber como você chegou, como elas poderiam chegar onde você chegou. Sim. Fala um pouquinho disso para Eu nós. converso muito, assim, acho que pelo menos umas 5 vezes ao ano em faculdade, em palestras, respondendo a alunos que vão fazer TCC sobre o assunto. Eu respondo com o maior carinho os questionamentos e passo a minha experiência. Eu falo, gente, é fácil? Não é, mas nada é. Tudo é uma escolha, que você traça um caminho, você foca, você estuda e você se impõe pelo o que você aprendeu ao longo do caminho, né? É o que eu explico. Eu falo assim, gente, quem corre por gosto não cansa. Então, assim, você tem que escolher saber que o esporte, por exemplo, que é a área que eu escolhi, eu não tenho final de semana de folga. Os eventos esportivos acontecem aos finais de semana. É uma escolha que você É uma fez, né? escolha que eu fiz, né? Uhum. Feriados também. São os dias que as pessoas vão praticar os esportes, são os dias que a gente tem para falar sobre esse assunto. Então, assim, é a minha escolha, toda a minha vida. Afetando a família, né? Filhos, né? Inclusive. Exatamente. A gente tem que saber conduzir dessa maneira para que tudo fique bem. Thaís, a gente quer saber, eu sei que você já cobriu vários eventos, vários jogos, assim, já ficou gravada alguma coisa na sua memória? Alguma coisa assim que marcou, que te deixou você triste ou feliz, assim? Sim. Tem? Feliz foi a primeira transmissão ao vivo que eu fiz para o Sport TV, né, no Serra Dourada, um jogo grande. A hora que eu pisei lá no gramado, que eu olhei aquele estádio cheio, um jogo importante, eu olhei para o lado, assim, e fiquei pensando, eu comigo mesmo, obrigado, Deus, estou aqui fazendo o que eu gosto e ainda recebo por isso, sabe? Assim, foi muito gratificante aquilo para mim. Uma coisa muito gostoso, é uma muito satisfação gostoso, né? pessoal. Qual era o jogo? É aquele negócio. Gente, a emoção eu gravei. O jogo. Complicando aqui, hein, Thaís? Tantos jogos que eu esqueci o jogo. Aí, Mas eu me lembro da emoção, sabe? Igual a primeira vez que eu pisei no Maracanã, também lotado. Foi muito emocionante. Mas... Você pegou ele gigante ou agora? Não, agora. Do Pra agora. mim, gigante, né? Mas assim, triste pra mim, a maior tristeza, a coisa pior que eu já cobri na minha vida no esporte foi a morte do Fernandão. Ah, tá. Fernandão. É verdade. O velório dele ali na Serrinha, a hora que eu cheguei ali, Eu fui lá. vendo tantos amigos ali chorando, aquela situação, eu não conseguia parar de chorar. Foi um momento muito difícil para você trabalhar ali. Eu né? não consegui. Tiveram que me substituir. O Rafael Seba chegou para fazer o ao vivo pro Sport TV que eu não dei conta. Mexeu muito com o seu estado emocional, Nossa, né? eu Mexeu, chorava que eu tive que ir para uma salinha, sentar lá e beber água. Eu, particularmente, trabalhei muitos anos com o Fernandão, né? Desde a época de juniores, né? Isso marca muito, né? Era uma pessoa que, inclusive, de vez em quando ele ligava para sair com ele. E sempre tinha as brincadeiras, aquela coisa toda, e essa proximidade, né? Então, realmente, isso aí foi triste, né? Para o meio, né? Esportivo em geral, principalmente do futebol. E a gente entende porque aquilo ali foi... Até hoje, né? Quando a gente encontra os amigos... Muito forte. Muito forte. Eu fiz uma viagem com a minha esposa no Rio Grande do Sul, nós fomos no Beira-Rio, naquela semifinal, acho que uns 3 anos atrás, que o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil pelo Inter.
Na hora que o pessoal percebeu que nós éramos goianos, cercaram e conversando, batendo papo, o pessoal tem que conhecer o museu aqui. Eu falei, não, mas está na hora do jogo, mas entra aqui. Aí a estátua do Fernandão lá, Linda, muito né? forte. É muito forte. Ele foi uma figura esportiva e pessoal muito marcante, né? Thaís, aí já vamos aproveitar então, porque o Rony perguntou sobre um momento triste, outro feliz, mas e um, assim, muito engraçado? Você vai lembrar de alguma coisa da sua parte, claro, e também de algum outro acontecimento. Tem. Muito engraçado foi eu cobrindo futsal, seleção brasileira de futsal jogando aqui em Goiânia, fazendo ao vivo para o Sport TV. E a gente procura ali durante o dia se informar, ler os jornais, alguma novidade, alguma coisa. E eu peguei o Jornal Popular daquele dia e li lá a reportagem da época. E estava falando que era aniversário de um jogador tal. E eu, beleza, aí tô lá na transmissão, chamei o jogador tal, ao vivo. Eu, nossa, a gente tá aqui querendo te desejar parabéns, seu aniversário. Ele olhou para mim. Aí ele respondeu educadamente, tal, aí desligou a câmera, ele, não é meu aniversário hoje não, onde você viu isso? Eu, nossa, ainda bem que você não me desmentiu no ar, a gente tava ao vivo, aí eu peguei o jornal e mostrei pra ele, aqui ó, foi aqui que eu vi. Ele, Mas você não vai tá falar errado. o nome do jornalista que fez a matéria, não. Não, porque eu não lembro, senão eu falaria. Mas assim, eu acompanho assim, seu trabalho, né? Vários trabalhos seus. Uma coisa que eu achei, assim, na minha opinião, uma coisa acho que marcou muito você, né? Como jornalista, sempre aquela matéria que você fazia. Vem, Thaís. Vem, Thaís, exatamente. Isso, você concorda Até com uma coisa? hoje, na rua, o pessoal fala, vem, Thaís. É verdade. Eu preciso voltar com esse quadro. Parou assim, porque eu saí da emissora em 2018 para ir para o Goiás. E depois a gente emendou uma pandemia, eu voltei para a TV agora. E agora que a gente está se reestruturando, pensando nesse projeto. Porque realmente é muito legal você dar voz para a várzea, para o campeonato amador, para os torneios de terra mesmo, os terrão aqui famoso. nas comunidades aqui em Goiânia. Isso é muito legal. Fora a pelada de fim de semana dos amigos, que todo mundo queria mostrar lá quem era o perna de pau, o craque e o rei da resenha, né? É verdade. Muito legal mesmo, marcou bastante. E essa visita, esse espaço, mostra a base da cidade, Mostra. né? O que é a cidade, Mostra o que é a população comunidade, a mesmo. rotina. Verdade, bacana. Aproxima muito as pessoas da TV, porque elas se veem na TV. E né? acaba que se socializa, né? As pessoas, né? Fica bem Muito socializado. bom. Agora, outra coisa engraçada, Edmar, foi assim, eu era muito amiga do Yarley, É o Yarley. que era muito amigo do Fernandão, quando ele jogou aqui em Goiânia. Porque naquela época, o jornalista, ele podia, na rotina do clube, estar ali na grade do gramado, conversar com o atleta. A gente trocava aquela ideia, né? acesso A gente tranquilo, a gente fazia amizade. Hoje a gente mal entra no clube, fica distante, a gente não tem acesso aos atletas mais. É bem diferente daquela época. Então a gente era muito amigo. E aí, uma vez, aquele jogo que deu confusão do Goiás e do Vila, 6-1 pro Goiás, lembra? Que no final deu Eu briga. estava trabalhando no confusão, Goiás Você é naquela época. adorado. O Yarley fez um gol. Ele me viu atrás do gol, ele saiu correndo, foi lá, me abraçou. Ele sua todo direção. suado, me abraçou, esfregava o suor dele assim. E eu falava, que nojo! Aí Foi é engraçado, ele foi cruel. Foi cruel. Beleza, então a gente dá mais uma pausa para a gente ir para o pós-jogo com a nossa amiga, companheira aqui, Thaís Freitas. Já, já. Esquina da bola, esquina da bola, esquina da bola. Olha o pós-jogo. Então, voltando agora no pós-jogo, a gente segue na reflexão com a Thaís Freitas. Thaís, queria perguntar assim, você teve a experiência no Goiás por dentro, Sim. no sentido administrativo também, porque você acompanhava Sim. toda a lógica da estruturação do time, da administração, e também como jornalista acompanhando taticamente esquemas de futebol, proposta de jogo, toda essa discussão tática, e agora como apresentadora na TBC, aprofundando lá com os comentaristas, você tem uma vivência ampla do futebol. Eu queria saber, assim, na sua opinião, essa nova perspectiva da SAF, da forma administrativa, é um bom caminho para o futebol brasileiro? E, taticamente, para onde você acha que caminha com esse resultado que a Argentina foi campeã, nós há 20 anos sem ganhar uma Copa? Nesses dois pontos, o administrativo e o técnico, para onde que você acha que caminha
daqui para frente? Eu particularmente sou a favor da SAF, mas de uma SAF em formação séria, porque a gente já viu vários grupos de empresários tomarem contas de clubes aqui no Brasil, antes mesmo de entrar essa moda da SAF, que afundaram clubes, como Figueirense, por exemplo. Verdade. Mas... Que era um time que tinha uma estrutura legal, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você tem uma organização séria, que você pode ser que com isso alavanque seu clube, como a gente está vendo agora o Itumbiara morrer, a Napolina quase declarando também afastamento ali da Federação. O craque tem uma dívida muito grande. E o Goiânia nesse sofrimento aí. Até o próprio Vila Nova já pensa, já se estrutura para, quem sabe, achar algum investidor honesto, um investidor com um projeto bom que vale a pena para entregar ao clube, eles estão dispostos. Então, assim, eu acho que é um caminho para o Brasil, porque o futebol está atingindo, assim, eu não sei até onde vamos chegar com esses números astronômicos, né? Eu acho que é uma curva, assim, que já estamos aqui. Daqui é para baixo. Tá no limite, E vai né? depender muito da economia do país, né? Assim, Eu acho que tem que existir novas regras que nivelem os clubes de alguma maneira, que coloquem teto de gasto, não sei, porque assim, desse jeito vai acabar. Será que talvez uma saída não seria retroceder um pouco além Eu Pelé acho. com relação a essa Mas coisa? não é só no Brasil, gente. Olha, Não. olha os números astronômicos que a gente tem na Europa. Isso é muito fora da verdade. realidade. Ô, Thaís, o que eu penso aqui no Brasil, uma vez eu até conversei, uma ideia, que assim, eu acho que poderia fazer um plano de salários em relação a cada divisão. Sim. O pessoal, acho que nunca pensou muito nisso. Tipo Claro uma que média? uma média. Sim. Uma média de você ter, né, ali o mínimo e o máximo. Eu acho. Série A, Série B, Série C, Série D. É claro que aí você vai falar, mas tem um jogador muito bom na Série C. Um destaque. Vai para a Destaque, Série B, C, A. Ele vai A. subir, desloca. não é verdade? Eu acho, seria a saída para o futebol brasileiro, mas a gente está falando de um avanço que a gente vai demorar talvez décadas para assistir isso, né? Se a gente assistir, espero que aconteça, mas com relação a isso, eu acho que é um caminho. Olha o tanto que tá chato, eu falo chato hoje porque assim, eu lembrei aqui da Fórmula 1, todo mundo adorava assistir a Fórmula 1 quando tinha o Ayrton Senna, por quê? Porque o Brasil ganhava tudo. Todo mundo gostava de assistir o UFC quando tinha o Anderson Silva, porque o Brasil ganhava tudo. Todo mundo gostava de assistir Copa do Mundo, porque o Brasil ganhava tudo. Agora ninguém está gostando mais, porque o Brasil não está ganhando nada. Exatamente. Só a fadinha que está nos garantindo. Exatamente, mas não é um esporte coletivo de visibilidade. Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos que não é só no futebol, né? O Brasil está ficando aquém em vários outros esportes, mas o futebol é o nosso carro-chefe. E aí, o que está acontecendo? Estamos tentando assim, entrar no modelo padronizado que vem de fora, esquecendo o que é a nossa essência, que nos fez ser campeões tantas vezes? Sim. Um pouco Sim. dentro Abandonando a raiz, Isso. né? Um pouco dentro dessa pergunta que a gente está falando, você já trabalhou em clube de futebol como repórter e como Sim. funcionária do clube. Uhum. Quando você esteve como funcionária do clube, como que, assim, no modo geral, você via a gestão do clube? Gente, os clubes brasileiros também estão nessa situação porque não se profissionalizam. Internamente nos clubes de futebol existe muito apadrinhamento. Tá ali é o primo do fulano, o filho do amigo do ciclano, não é o profissional dedicado daquela área. Entende? Entendo. Então, como aí, que tomam conta de O departamentos famoso profissionais? jeitinho, né? E aí a coisa desanda. É isso que eu queria te falar. Parece que tem aquela coisa de profissionais que é de uma área, quer falar, dar palpite numa área que não tem nada a ver, Também. com conhecimento dele. Exatamente. Há muito falta de Todo profissionalismo, mundo né? acha que entende de futebol. É, Aí só exatamente. porque é o dono da bola quer impor a vontade. Não é assim. Eu vi muito isso dentro É de porque o clubes de futebol mexe muito com a vaidade das pessoas, né? Muito. Thaís, é E o quem ego, põe a né? grana quer mandar. Isso, E aí, é. Thaís, isso aí é muito difícil, já aconteceu até comigo, que muitas vezes vários profissionais que com capacidade, eles ficam preteridos por alguns que são apadrinhados, alguns Exatamente. que estão ali porque falam a mesma língua, que enfim, que aceitam, né? E aí vai acontecendo o que eu vejo dessa forma. é a familiocracia dentro do Familiocracia. clube. E às vezes você também fica de lado, você é um profissional dentro do clube, por não concordar com as ideias dos dirigentes. E eles querem impor que as ideias deles sejam feitas. E você sabe que não vai dar certo. Infelizmente, a gente vê muito. Não é à toa que tem clube que contrata 60 jogadores no ano, numa temporada. É um absurdo. Né?
que manda embora treinador, contrata 5 treinadores no ano. Por quê? Não dá liberdade, não deixa os profissionais Não tem uma trabalharem. proposta mesmo. Não tem um planejamento. Não tem um né? planejamento. O planejamento. E também, assim, começa a ter muito a questão que entra do empresário, você Ixi, sabe bem, demais. que o empresário cada Comissão. clube fica tendo 2, 3 empresários que vão contratar só os jogadores daqueles empresários. Então, fica limitado, eu penso, sabe? Não abre, não coloca pessoas para também... Possibilidades, né? De acompanhar, de olheiros mesmo e tudo, para antecipar algumas situações. Não, tem que passar... Tudo é quem no leva empresário. alguma coisinha. É verdade. E dentro desse contexto também, Thaís, você falou um pouco do administrativo, dessa coisa técnica que está em situação delicada, e a relação disso com a fragilização das categorias de base. Qual que é a sua leitura? É o que a gente está falando aqui. Hoje em dia se investe muito pouco em olheiros, em pessoas capacitadas, em profissionalizar a base. Não se olha mais para a base com o olhar de que aquilo ali vai ser o futuro do seu time. Por exemplo, Goiás mesmo. Quantos jogadores do Goiás não revelava no passado? É um exemplo. Não é? É um exemplo. Times do São Paulo foram montados com jogadores do Goiás aqui já. Sim, não é? Foram. Então, E assim, times vitoriosos, né? campeão A nível mundial. Nós estávamos falando aí dessa parte de investimentos e de olhar para a base de uma forma geral, né? No esporte amador também. E me parece que a nossa ministra do esporte ontem, ela colocou sobre Menezes, isso. né? Colocou sobre essa situação que eles vão lá na base. E uma coisa que eu vejo, Thaís, é que assim, muitas vezes na base dos clubes, eles colocam, põe ele lá na base, deixa esse profissional lá. E eu acho que tem que qualificar mais, porque é ali no sub-13, no 15, no 17, Isso. com pessoas competentes, para quando ele for fazer essa transferência para o profissional, ele já vem preparado, né? estruturado. Já tá pronto. O que a gente vê muito é jogadores de 19, 20, e quantos jogadores chegam ali, ficam no clube esse tempo todo, e daqui a pouco vai ser mandado embora. Por quê? Porque não teve realmente ali desenvolvimento adequado. Exatamente. E se você investir nesses meninos, se as pessoas soubessem o quanto é importante, quanto dá dinheiro isso, gente. Sim. Se você vender 2 jogadores ali de uma base, se você tiver ali um CT, uma estrutura, um apoio psicológico, educacional, investir nesse menino, depois você vai fazer um dinheiro, vai estruturar um clube inteiro só naquilo ali, né? Falando um pouco dentro do futebol também, um pouco do lado mais da parte do futebol, deixando um pouco da parte administrativa, eu queria saber de você, desde quando você começou a trabalhar no futebol goiano, né, que você trabalhou praticamente mais dentro do futebol goiano. Sim. Qual foi o melhor jogador que você viu jogar dentro do futebol goiano e dentro do futebol brasileiro, na sua opinião? No futebol brasileiro, para mim, é o Ronaldo Fenômeno. Isso. Ele Você não pegou tem a fase melhor. Verdade. principal dele. Nossa, né? o cara fenômeno, né? O nome já fala, Sem né? palavras para Sem ele. palavras. Para mim, ele é o melhor que eu já vi jogar, assim, todos os tempos. No futebol goiano que eu vi jogar. Que eu vi peso, jogar. hein? Tem vários, Pergunta difícil, né? Viu vários, né? Vi Mas um assim vários. que chamou mais atenção, assim. Cara, eu vou naqueles populares que passaram por aqui que explodiram, ó. Bruno Henrique, Michael, o Walter, com aquele peso todo. Era inacreditável o Walter jogar, gente. Muito habilidoso. né? Muito habilidoso. Impressionante. Faltou É uma só pena, inteligência né, que- emocional, porque assim, era um cara com inteligência tática dentro de campo que ele não tinha fora de campo. Sim. Incrível, Incrível. incrível. O porte físico dele era daqueles caras paradão, mas ele era o inverso. Ele conseguia chutar com a esquerda, com a direita, lançar. Não, incrível. Muito, Ele muito era interessante. incrível. Thaís, falando de esportes, eu sei que você está praticando futevôlei, né? Futevôlei, minha nova paixão. Que Nossa, legal. não largo O que nunca mais. te levou assim a começar no Edmar, futevôlei? isso era uma vontade antiga. Mas aí eu tive meus filhos e criança pequena em casa e não dava para sair e deixar eles muito cedo para praticar futebol. Eu só podia fazer cedinho. O Lauro trabalhou comigo Professor lá no Lauro, Goiás, nosso professor amigo, um Laurinho. grande abraço. Vamos lá treinar comigo. Eu falo, Laura, não tem com quem deixar os meninos. Eu falei, mas deixa meus filhos crescer que eu vou. Aí sim fiz. Assim que consegui, comecei a praticar e não largo mais. Edmar, minha paixão. Hoje minhas paixões, futevôlei e violão. Hoje, assim, inclusive, né, nós temos a nossa arena lá, né, a Arena Serrinha, já vou fazer um
merchan. O merchan. Depois Aí- você conversa comigo. Isso. Aí nós temos as quadras, né, de areia e o beach tennis está O forte. beach Tem tennis é muitas uma mulheres febre. que estavam ocupando um indo para o espaço, futebol e homens também que estão indo para o beach. Estou achando bem legal porque mudar um pouco também, né? E no caso o futebol também que eu sempre gostei. Mas eu acho que esses esportes ao ar livre aí eles estão ganhando muita força e a gente vê que dá muitas oportunidades. Hoje eu vejo o pessoal disputar um beach tennis, né? Aí, no caso, eu vejo o pessoal disputar e aí ganha um torneio ali, uma coisa... Aquilo é muito Uma bom, a motivação. pessoa leva a motivação, Cara, é leva muito aquele bom. troféu Faz e aquilo ali faz amizades. amizades. Tá sendo bem legal. Eu acho que é uma ferramenta de terapia agora, principalmente pós-pandemia, de voltar essa convivência coletiva, das pessoas estarem, igual você falou, fazendo amizade. O contato com a areia ali é muito terapêutico, gente. Eu tô apaixonada. Eu tenho um primo meu, o Santiago Chá. Conheço, lógico, Então, que a gente um que dos joga grandes bola, esse aqui é pioneiros aí do futebol. mestre. Então, Abraço aos pioneiros Um do mestre. futebol, então, o hein? Santiago, filho do Antônio Carlos, o Abraço famoso ao Igor, professor Lauro. O esporte, essa coletividade ajuda muito, né, nos relacionamentos. Sim, e para mim foi um desafio. Pensa, eu nunca chutei uma bola na vida. Eu jogava vôlei, handebol, basquete, mas futebol, futebol, nunca? não, com o pé nunca. Pois é, que E aí eu desenvolvendo isso, estou treinando, viu, gente? Eu tenho uma sobrinha, Mariana, ela tá brincando aí, já tá na turma aí, não sei se você chegou a conhecê-la, Mariana. Acho que ela não chegou nesse nível assim mais forte não, mas ela Tá jogando? tá insistindo. Vôlei? Tá. Nossa, é bom demais. E eu tenho 5 sobrinhos, 4 eu ensinei a jogar, né? Nenhum quis seguir. Seguiu outras Ensinou, caras. mas E não- ela que eu não não virou. dei muito moral, porque ela era pequenininha, aí eles falaram, não, Tá não vai bem. mexer com bola não, que ela vai machucar os meninos, vai atropelar ela. Aí eu deixava. Ela pegou e invocou com o E futebol. o que a gente vê muito, Edmar, são ex-atletas que jogam futebol, hoje jogando profissionalmente o beach tênis. O Rafael Moura é um. É, o Rafael Joga Moura, profissionalmente beach tênis Isso, o hoje. centroavante? O centroavante. Joga. Virou profissional de Tem beach isso. tênis. Profissional. O que acontece? O que eu já vi. Ex-atletas ali de futebol, eles vão também disputar campeonatos de futebol. Por exemplo, também o Alex. O Alex, meu irmãozinho. Isso. Alex E Dias. o Alex está disputando. E aí vem outros ex-jogadores disputando campeonatos de futebol, com patrocínios, enfim, Sim. que merecem. E também agora alguns ex-atletas de futebol jogando beach tênis. Muitos, Interessante. muitos. Eu fui jogar beach tênis outro dia, brincar com as amigas minhas que jogam. E ganhei delas. Olha Nunca só. tinha jogado, nunca tinha pegado na raquete. É o vôlei, o Por vôlei quê? dá um tempo também de Não, a bola. nossa mobilidade na areia com o futebol é muito maior que o beach. Isso é verdade. E no beach você ainda tem a raquete como uma extensão do corpo. Nossa, eu batia nelas. Chegava em qualquer bola, ela porque, jogava na aquela verdade, pingadinha. você vai receber- pingadinha com a raquete. Vai ter algumas Porque, na alunas verdade, ali que você vão está assistir. simulando também o próprio vôlei, né? Você vai Mas receber, aquela pingadinha com a raquete, você se com vai o pé agora, a gente já chega. ela vai ser convidada lá para o desafio. Tem Aí muitas eu já vou mulheres que vão voltar querer lá ganhar no dela. começo que a gente começou a conversar. Vocês, mulheres, cada vez ocupando mais espaço. Mas o importante é a parceria. E agora Então- minha nova paixão é tocar violão. violão. Cada ano eu invento Fala um uma pouquinho, moda. fala um pouquinho Fala um sobre isso. pouquinho. Esse que ano a estilo. minha moda é violão. Eu tô aprendendo, tô ali, no beabá ainda, mas já tô muito feliz, muito Você tá empolgada. pertinho do Já João que você Gilberto. tá falando do violão, qual que é o estilo musical que você mais Gente, eu gosta? sou tão eclética. Você é eclética? Eu gosto de tudo, tudo mesmo. Tudo. Do rock clássico ao sertanejo, forró. Tudo você pensar, eu gosto. Assim, No- no eu Eu- acho que música vai muito do ambiente, né? Com as Do seu pessoas que estado você de tá, né? espírito, né? Vai muito Eu isso aí, No né? YouTube tem uns vários espanhóis ali que dá cada performance interessante, Sim. muito bacana. Não, o violão é lindo, gente. Muito Tô bonito, apaixonada. Eu tinha vontade de tocar cavaquinho, né? Aí, futebol. Aí Cavaquinho. ele, e se fosse tocar cavaquinho, aquela coisa toda, aí na época eu tinha a situação que o pessoal falava, Deixa eu não falar. mexe com isso não, senão Nunca você é vai tarde, virar um tá boleiro. na hora hein? de você tocar mas cavaquinho. agora, Edmar, mas lá na, Agora na o quê? banda da 215, agora não. mas agora o pai tá Mas mais lá na tranquilo, época, 215 tinha perto da... Porque, na verdade, Isso. o nosso Esquina da Bola nasceu da Esquina da No Amizade, da Centro 214 Coimbra. com a 211. Tinha uma rua, 2 ruas abaixo, né?
Tinha Tinha uma gente... turma lá, o Osírio. Tinha Kendall, bandinha de tinha uma pagode, banda. sabe? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas você tá tocando e cantando ou só... Não, só tô tocando. Só É tocando. muito difícil tocar e cantar. Gente, hoje, quando eu vejo um cantor num barzinho tocando violão, eu dou um valor. É um herói, não é? Eu dou um valor. Então eu vou mandar um Nossa. abraço pro meu amigo Fred Prachedes, músico em Rio, grande pandeirista do Estádio Goiás, porque tá na luta, eu falo pra vocês É não uma desistirem, luta. é isso aí. Gente, é admirável. E olha, Edmar, hoje se eu ver uma pessoa, a hora que chegar a conta falar que não vai pagar com o VÉ, eu pego e pago dessa pessoa. Que absurdo, gente. É uma arte Tanto que é mesmo, bom a né? música ao vivo animando ali o ambiente, E Goiânia tanto que tem aquilo essa é tradição, difícil. viu, Thaís? Tem. muito Thaís, artista falar bacana. nisso, e você, né, sempre fazendo aí, tava junto aí nesses shows aí. Ah, nas E lives. Das lives, Na o que você pandemia. diz, uma experiência. Cara, foi uma experiência incrível. Pandemia, todo mundo enlouquecendo dentro de casa. Eu era uma. Eu estava a ponto de, assim, ter um troço, ficar dentro de casa, porque sempre muito dinâmica, trabalhando muito. Tanto que eu tenho um vizinho de porta, o Nilson e a Tânia. Um dia eu liguei para eles. O Nilson? O Nilson é o meu vizinho O de Nilson porta. é um também dinossauro do futebol. Um abraço pro Nilson. Um dia eu mandei uma mensagem. Da Católica, que ele foi um advogado? Não. Ele é dono de uma empresa de caçamba. Nilson tá. torcedor Do do Vila. Goiás É doente. Não fala isso não, ele é torcedor Ele é do mais idoso, mundo assim, sabe não é? Eu achei que eu sei Nilson. quem que é ele. Liguei lá outro dia na casa dele, pandemia, todo mundo assim, aquela coisa, ninguém punha o nariz pra fora de casa. Eu falei, vocês estão em casa também, pelo amor de Deus, eu posso ir aí conversar? Eu não tô aguentando mais ficar sozinho dentro de casa. A gente foi, levou cerveja, ficamos bebendo, a gente ficava bebendo lá no corredor. Depois disso, a gente teve essa convivência na pandemia, mas surgiu essa oportunidade das lives. Pra mim, salvou minha vida. O Anselmo Troncoso, que era o diretor que fazia as lives, me ligou e falou assim, olha, a gente tá precisando de uma menina para fazer os merchans da Cachaça Cabaré. Você topa? Eu falei, na hora. Que dia, que hora, vamos? A gente começou a fazer com o Leonardo, na casa dele aqui na Aldeia do Vale. A primeira live foi aquela do Leonardo e o Eduardo Costa. Aquela que o Eduardo deu PT. Nossa. Inesquecível aquela live, foi tensa. Foi tensa, porque ele já estava dando PT, até o Leonardo nem bebeu naquela live. Gente, o Leonardo estava bebendo água naquele copo, porque ele viu que ele tinha que segurar. Thaís falando. Tá vendo? As O entrelinhas Léo, musicais. o Léo viu que ele tinha que dar uma segurada ali naquele momento que o outro já tinha destramelhado. Então, assim, foi tenso. Aí depois teve uma só do Leonardo na casa dele, uma dele com o Zé Felipe, live pai e filho. Também fiz lá o merchan para eles. E aí foi Cabaré 1, 2, 3 e 4. Aí vinha Bruno Marrone, Jorge Mateus, teve com Gustavo Lima, Muito bom, hein? Xande Foi Avião. durante quanto tempo? A pandemia, né? Pandemia Durante a como um pandemia. Bem legal, Thaís. Mas foi uma coisa que foi bom porque Quem estava em casa curtia os E, né, shows de uma maneira diferente, é né? verdade, foi E uma era coisa nova, né? uma maneira de ajudar, porque as pessoas doavam coisas através das lives Isso. para os cantores estarem distribuindo, e ao mesmo tempo uma maneira dos cantores monetizarem através do YouTube e conseguir manter as bandas, as famílias, Sim, as pessoas que muita gente dependem. envolvida, né? Exatamente. Os Muitos músicos os passaram fome técnicos, nessa época. É. Muita pessoa com dificuldade. Então, beleza, pessoal, a gente vai finalizando aqui agora o nosso podcast, o Esquina da Bola, e fazendo os cumprimentos finais, a gente vai passando para os nossos comentaristas e a nossa convidada. Professor Edmar. Nosso podcast, né? As visualizações estão grandes agora. Você só não pode E- contar quantos anos a gente se conhece. Isso é verdade. Só do tempo do futebol. Mas pode falar assim, tem história. Tem E aí é o história. tempo. Aí o pessoal tem mandado, sempre falando, né? Quando a gente comentou que ia fazer com você hoje, aí o pessoal dos Mochés lá mandou um abraço. Só Mochés. Mandaram um abraço. Ah, você, deixa o eu só Marquinhos fazer um Brandão, detalhe. o Júnior. Obrigada, E abraço vários pra outros, eles. doutor Diego, aquela turma boa lá. Se eu for ficar citando nomes, daqui a pouco ainda vou esquecer de alguns. Então, a todos. E eles sempre, quando fala seu nome, que você viria aqui, eles... então manda um abraço lá para É ela. uma referência. Obrigada ao grupo viu? Só Mochés. Ô Edmar, eu quero agradecer ao Edmar Vasconcelos publicamente aqui, que na pandemia, quando eu estava enlouquecendo, ele fez a diferença na minha vida. Eu liguei para ele e falei, Edmar, você tem uma academia, né? Você não quer me emprestar uns equipamentos para eu malhar aqui na minha sacada, não? Edmar me emprestou, fui lá na academia dele, carreguei os pezinhos, pus no meu carro, deixei Ajudou lá na um minha pouquinho, né, sacada, Thaís? malhei durante toda a pandemia com os pesos do Mas Edmar ela divulgou a Vasconcelos. academia também, nós fizemos. Não, mas muito O professor obrigada. tem aprendido com o convívio com a esquina da bola. Isso mesmo. E aí, agradecendo a todos, né? E especialmente a Thaís hoje, né? A nossa convidada. Papo bem legal. E isso que é o nosso objetivo, tá?
e agradecendo mais uma vez aos colaboradores também. Thaís, foi assim uma tarde muito boa, foi um prazer muito bom ter você aqui com a gente. Esse papo aqui é muito legal. Muito mesmo. E sempre que você quiser, a Esquina da Bola, o espaço está livre para você, certo? Muito obrigada. Estamos aqui, temos gratidão por você ter vindo aqui. A gente tem que fazer o episódio 2, que foi pouco tempo para muita resenha, né? Verdade. A gente Com foi certeza. resumindo, né? Com certeza. Com você, Obrigada, Thaís, pode... Comigo? Para mim é o que eu falei. Precisa da parte 2, talvez a 3, que é muita resenha, né? Pra gente ir lembrando e comentando, né? Pensar aqui nos assuntos depois pra gente trazer. Mas foi muito bom bater esse papo aqui com você. Espero que o pessoal que esteja assistindo a gente tenha gostado também, né? E estou à disposição. Nós queremos agradecer ao pessoal que nos acompanha, o professor Edmar na mesa, Rony Carlos, a Thaís, que nos deixou bem à vontade, porque nós temos outras profissões. É você que, na verdade, é a grande profissional da mesa e nos deixou à vontade enquanto supostos entrevistadores. Mas muito bacana, obrigado pelo esse moral que você nos deu e a gente com certeza vai se encontrar outras vezes aqui. Tá? Obrigado vocês pela moral. E é isso, é uma roda de papo na esquina da bola. Beleza. Esquina da bola. Esquina da bola. E para concluir uma frase, gratidão a todos vocês que nos acompanham, porque é essa presença que faz a diferença do nosso programa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Esquina da Bola agradece a sua companhia. Um abraço forte.